a gente olha para a agricultura europeia e tem uma visão de ser retrógrada, não faz plantio direto, não preserva solo, tem muito subsídio, né? A gente tem essa visão, né? E do outro lado, eles têm a visão de que a gente desmata, de que a gente polui, de que a gente usa defensivo da década de 70, que lá é proibido e tudo mais. E o produtor francês, ele é curioso. Os caras não têm o subsídio e produzem, né? Não tem essa condição. Então, eles têm a visão de que tem algo mal contado nessa história, né? Como é que foi essa trajetória toda, o crescimento da Biotrop nesses anos? Caçuí, a gente conseguiu mais do que dobrar todo ano. Então, lá de 2018 até o fechamento do ano passado, a gente multiplicou a empresa por mais de 25 vezes, né? Então, é mais do que... Fala, agronautas! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Eu sou Josi Prado e estou aqui com o Luiz Henrique Caçuia. Tudo bem, Caçuia? Tudo bem, sejam muito bem-vindos aí. E hoje estamos com um convidado especial que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas antes, vamos para os recados básicos aqui do nosso podcast. Primeiramente, agradecer os nossos patrocinadores, aqueles que nos apoiam a estar, né, com essa primeira temporada aqui do CultiveCast dentro do movimento Cultive Futuro, que são eles a Biotrop, Essere, Ouro Fino e a Fiber Max. Muito obrigada, pessoal, pelo apoio de vocês. E falar também que a nossa temporada aqui é falando sobre a produtividade, né? Como melhorar a eficiência produtiva do Brasil. E a gente falou também muito sobre o movimento Cultive Futuro no primeiro episódio de estreia desse podcast. Então, se você perdeu, vai lá, confere o primeiro episódio. Mas a gente vai estar falando sobre o movimento aqui também ao longo da temporada, tá bom? E apresentando o nosso convidado especial, temos aqui o Jonas Hipólito, que é engenheiro agrônomo, né? É cofundador da Biotrop. É engenheiro agrônomo pela Exalc, tem mestrado em produção sustentável na França e especialização em finanças em Harvard. Ele assumiu a presidência da Biotrop faz 3 meses, né, fazendo a sucessão após 7 anos lado a lado com o Zen. Também já foi diretor de marketing, né, Jonas? E depois de inovação e expansão internacional. E agora, então, presidente. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Josi. Obrigado. É um prazer estar aqui, Caçuia. Muito bom mesmo estar aqui. E vai ser uma oportunidade muito boa de trocar algumas ideias e participar aqui do CultiveCast. Maravilha. Legal, Jonas. Vamos começar então. Eu gostaria de saber um pouco da história do Jonas, que depois nós vamos falar da empresa e tudo mais. Mas de onde que é o Jonas? Como é que o Jonas estudou? Começou lá atrás? Faculdade formada? Eu vi que agora, acabei de ver que até Harvard você fez aqui. Legal, isso vai ser importante para o nosso pessoal aí, o nosso público, tá vendo essa tua trajetória, que em tão curto espaço de tempo ela tem sido muito vencedora. Quem que é o Jonas? Caçuia, eu nasci em São Paulo, eu cresci num mosteiro, um mosteiro beneditino no centro de São Paulo. Olha só. E eu tive 2 professores agrônomos lá no centro. Era um colégio semi-interno. Um deles era um professor de teatro e o meu outro era um professor de projetos. E aí era muito legal, era de ponta a ponta, construía câmara de fluxo, criava champignon, tinha que vender, tinha que produzir mel, iogurte, enfim, era bem diferente. Aquilo me inspirou e eu tive a oportunidade de ir para Piracicaba, estudar agronomia. Que ano isso? Eu fui para a Exalc em 2008. Olha. E aí... Em Piracicaba mudou realmente, escolhi agronomia, me apaixonei por isso, é a minha vocação e comecei a trabalhar com solos na área técnica e tinha uma parceria forte da Exalc com uma universidade na França chamada Montpellier Supagro. Nossa! Eu já tinha um quê assim, eu gostava, no mosteiro ali eu tinha aula de francês, etc. Então, pela Exalc eu tive a oportunidade de ir para lá. E lá eu fiz um mestrado em produção vegetal sustentável. Foi uma das minhas primeiras relações com o mundo dos biológicos. Então, eu tive ali alguns módulos do tema. Era um solo completamente diferente daqui, da realidade. Eram solos mais rasos, mas, por outro lado, muito mais ricos
naturalmente, nutricionalmente, com argilas expansivas, então não tinham... Foi um mundo diferente, assim, foi bem legal. Só que lá, Josi, eu fui com uma cabeça técnica, apaixonado por solos, produção, mas lá que eu tive uma exposição mais forte à área econômica, a parte financeira da coisa. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui justamente, vou entender um pouquinho mais essa parte. Trabalhei nessa área, mas falei, bom, essa parte financeira é boa mesmo, né? E foi aí que eu fui para Harvard, fiz vários módulos ali de fusões e aquisições, contabilidade, finanças corporativas, mercados internacionais. Fui nessa linha e eu conheci o mercado de private equity, mercado de investimentos em empresas, tudo mais. Lá nos Estados Unidos estava bombando o gás de xisto nessa época e o pessoal ganhando muito dinheiro com isso. E lá nos Estados Unidos eu falei, rapaz, essa parte do private equity, né? O Brasil no agro, isso aqui tem que ser... Isso aqui vai ser uma oportunidade, né? Investir em startup, investir em empresa. E isso era 2012. Então ainda não tinha tido esse boom de investimento no agro. E aí eu voltei e trabalhei no Aqua Capital, justamente, um fundo de private equity voltado para o agro. E aí eu trabalhei no Aqua Capital, teve uma janela temporal que eu fui tocar um negócio familiar, foi um aprendizado de gestão real e tudo mais. Perfeito. E aí no Natal de 2017 eu precisava trabalhar, voltei a falar com a Aqua, perguntei se eles tinham trabalho, alguma coisa, eles não tinham, mas conheciam um sujeito que estava com uma ideia. Parece que esse sujeito eu conheço ele. Já ouvi falar de um tal de Antônio Zen, é esse mesmo ou não? Esse sujeito foi um presente de Deus na minha vida. Era o Zen. E eu tomei um café numa padaria com o Zen pegou um papel, virou o papel, começou a desenhar, falar o que ele estava pensando. E foi amor à primeira vista. Então... E isso aí, se eu te perguntar exatamente isso, porque eu já conheço o Zen desde a época da FMC. É um cara que eu tenho uma admiração profunda, um respeito muito grande, não só pelo profissional, pelas pessoas. E eu vou te contar, tem uma história do Zen que é fantástica. Eu não sei se você vai seguir a mesma história dele. Teve um evento da FMC em Guarujá, em São Paulo, e esse evento reúne, o Clube da Fibra, reúne os maiores produtores de algodão do país, estava com toda a família. E o evento era noturno, e de repente aparece uma luz lá no céu. Aparece uma luz lá no céu e essa luz vai chegando no resort lá, perto da piscina lá. De repente, quem que aparece em voo duplo, saltando de paraquedas à noite? O Zen chegando. Nossa. Essa história ficou... E tem um respeito Aí a gente muito tem uma grande ideia. e admiração toda. Será que você vai ser assim também, Jonas? Caçuia, só o tempo dirá, mas eu confesso para ti que o Zen ele é essa figura carismática, inteligentíssima, uma liderança sem igual, e ele deixa um legado na Biotrop que permeia todo mundo que é da Biotrop, né? Tá no nosso sangue, tá no nosso jeito de agir. É bem impressionante como a cultura ela molda, né, a empresa e as pessoas. Sim. Mas eu confesso que eu tenho paz de espírito de que eu não sou o Zen. Então, eu vou criar as minhas próprias características e talvez um dia eu me anime de pular de paraquedas, mas o tempo vai dizer. Mas isso eu acho legal, assim, para você comentar um pouco. Eu acho que um dos grandes mentores da sua vida, você citou alguns aí no passado, no colégio lá, mas um dos grandes mentores da sua vida foi o Zen, né? E eu gostaria que você comentasse exatamente isso, como que foi eu sei que você é cofundador da Biotrop, o Zen, vocês dois juntos criaram a Biotrop, e como é que foi a trajetória da Biotrop dentro disso, e depois com o mercado, com quantos anos essa empresa entrou para o mercado de capital aberto? Caçuia, a história, então, a gente começa em 2018 e o Zen, ele, logo no começo, ele já traz uma visão, né? Ele traz uma visão de que a gente precisava superar alguns obstáculos, porque o papel do biológico, ele já trouxe isso de forma muito contundente, né?
o espaço do biológico ele vai ser protagonista. O biológico, a gente tem que ter a ambição de fazer um biológico que vai ser tão eficiente quanto um químico. A gente tem que ter a ambição de fazer um biológico que vai ter a escala de cobertura diária, de recompra, de satisfação do cliente que tem um bom produto químico. A gente precisa ter o custo que vai permitir uma ampla adoção. A gente precisa ter registro. Então, ele trouxe, logo de partida, alguns requisitos para um produto funcionar. Eram 6 requisitos, Caçuia, tá? O primeiro, o produto precisa ter um diferencial agronômico claro. Então, ele precisa ter uma eficiência comprovada. Segundo, ele precisa ter facilidade de uso. Então, a gente tem que ter um produto que tem tempo de prateleira, que eu posso misturar com químico, que eu posso aplicar num horário que o produtor vai entrar na lavoura, com os equipamentos que ele tem ali à disposição. Terceiro, eu preciso de um produto com registro. Eu preciso vender um produto que ele é biofungicida, está escrito que é biofungicida. Um produto que é bionematicida, está escrito que é bionematicida, né? Eu preciso ter um quarto ponto, que ele é menos trivial, que a gente chama de, em inglês, willingness to co-invest, né? Então, disposição em co-investir. Então, eu vou desenvolver uma tecnologia, eu preciso colocar recursos, eu preciso estar disposto a ter as parcerias, as empresas, os consultores, os técnicos, as universidades, quem seja, né, o formador de opinião, para me ajudar a posicionar, me ajudar a estar ali. Eu preciso ter valores alinhados. Então, assim, a gente precisa estar com empresas que comunguem dos mesmos valores, fazendo um negócio com gente que comungue dos mesmos valores, né? E eu preciso ter custo. Esses eram os 6 critérios. Perfeito. E aí a gente fez isso. Então, trouxe logo de partida um profissional que era da área de registro, construiu uma equipe de regulatório, começou a desenvolver produtos, começou a construir um portfólio, foi a mercado muito rápido, Caçu. Então, a gente tinha consciência que essa tecnologia ela ia evoluir no tempo. Então, não precisava trazer o ótimo, precisava trazer um bom produto e trabalhar para daqui 2, 3 anos já trazer o ótimo, né? E ir nessa jornada. Então, acho que a primeira coisa do Zen, da liderança dele, é essa visão muito clara que ele trouxe e ele compartilhou conosco ali, né? E aí, falando da jornada, a gente começa com isso, né? Investindo em registro, depois começa a trazer portfólio. A gente, em 2020, traz outra figura muito forte, que é o Batista. O Batista, ele fez ele também era da FMC, também participou dos clubes da Fibra, morou aqui trabalhou aqui no Cerrado, e ele trouxe um acesso de mercado sem igual. Hoje a Biotrop tem 300 agrônomos a campo, né? Então, gente todo dia visitando o produtor, junto do produtor. Que ano começou a Biotrop? 2018, abril de 2018. Então faz 7 anos só isso. 7 anos. Quanto que foi Tinha uns 5 o anos de primeiro formado. faturamento, o primeiro ano, quanto que a Biotrop faturou no Brasil? Uia. Eu tava falando disso na convenção que a gente teve agora, a convenção de negócios. Nossa primeira nota fiscal foi em junho de 2018, né? Que aí fica difícil porque a gente comprou uma empresa que produzia inoculante, chamada Total Bio. Ah, eu lembro dela. Dia 28 de novembro de 2018. Olha só. E foi o primeiro produto que vocês venderam? Não, a gente vendeu um produto antes, assim, que a gente conseguiu licenciar e tudo mais. Mas, então, assim, o ano de 2018, se juntar com a Total, a gente faturou 34 milhões. Mas já no primeiro já começaram bem. A gente comprou, teve uma boa ajuda. Fantástico isso. Já uma startup que nasceu unicórnio. E isso aí, essa evolução, primeiro ano, quantas linhas de produtos, depois como é que foi a evolução da linha de produtos e que linha que vocês começaram a trabalhar? Mais específico para inseticida, mais específico para... Como é que tem sido a evolução da Biotrop nisso aí, até nós chegarmos depois, que eu vou comentar aonde que vocês foram para o mercado? Caçuí, a gente começou, como boa parte dos biológicos, no solo. Então, tinha os inoculantes, Brad, Azo. A gente foi para a linha de solubilizadores de fósforo, disponibilizadores de nutrientes, bionematicidas. Então, a gente tinha uma presença majoritariamente nas aplicações de solo, né? E o portfólio daí começou a evoluir ano após ano,
com inseticida para mosca branca. Depois veio um produto, nasceu, né, um dos nossos produtos carro-chefe hoje, que é um fungicida foliar. Depois veio o produto para a cigarrinha do milho. E agora começam a vir vários outros produtos, né? Com uma linha que talvez a gente enverede aqui falando, que é a linha de metabólitos e outros compostos que com o tempo a gente teve recursos e também a visão de investir para começar a gerar, né? Mas o portfólio saiu de aplicações no solo para aplicações na parte foliar e aí tendo um manejo também mais inteligente, sabendo combinar com diferentes soluções químicas, sabendo... Então a parte também de posicionamento a gente evoluiu muito, né? E isso aí, essa trajetória de vocês, como é que foi o crescimento de vocês no Brasil? É mais a região do Cerrado, ou sul do Brasil? E depois, como é que chegou outras empresas que você vai falar aqui, que chegou a notar a Biotrop e hoje, abertura de mercado, hoje capital que vocês conseguiram fazer? Eu não lembro o ano, faz 2 anos já que vocês fizeram abertura de capital. A gente foi adquirido em dezembro de 23. Então tô certo isso aí. Como é que foi essa trajetória toda, o crescimento da Biotrop nesses anos até chegar à abertura de capital? Caçuí, a gente conseguiu mais do que dobrar todo ano. Então, lá de 2018 até o fechamento do ano passado, a gente multiplicou a empresa por mais de 25 vezes, né? Então, é mais do que dobrar todo ano, né? E essa distribuição geográfica, eu acho que a gente consolidou uma posição forte na região sul, depois a gente... mas já construindo as bases, né, no Cerrado. No ano passado, o Cerrado já começou a despontar, como naturalmente é o espaço dele, ele vai se tornar, né, a principal região por área plantada, inclusive, né? Mas hoje está bem equilibrado. Hoje, quando a gente olha a nossa distribuição de receita e de pessoas, é claro que a gente divide hoje o Cerrado em 2. A gente deixa o Mato Grosso como a gente chama de BU aqui dentro, né? Uma unidade de negócio, e o Cerrado, tirando o Mato Grosso, é outra BU. Perfeito. Mas hoje são 4 BUs e elas estão mais ou menos equilibradas. Sul, a Central, que pega cana, especialidades e litoral, a Cerrado 1, que é Mato Grosso, e a Cerrado 2. Nisso aí até você comentou aqui, que eu acho legal, um grande amigo meu também, que é o Batista. E o Batista teve um papel fundamental para essa questão do Cerrado, que eu sei que o Batista trabalhou na Ihara, trabalhou na FMC, FMC antiga, depois a Ihara, e hoje está na Biotrop. E eu até, num dos jantares, eu conversei com o Batista, ele falou, rapaz, quando o Zen falou para mim, biológico... Rapaz, depois que eu fui descobrir esse mundo fantástico do biológico, Batista comentando que hoje ele é apaixonado por biológico, como o Zen também ficou. Nisso aí, hoje, essa entrada do Batista ajudou bastante, você comentou um pouco, para abrir mercado, pelo conhecimento que ele tem com vários produtores no Brasil hoje. O Batista, ele, tal como o Zen, também é uma lenda, extremamente respeitado, admirado. E caso eu iria além. O Zen, ele trouxe o sonho, a visão. O Batista, ele trouxe o caminho, a sistematicidade, a execução. Então, e ele permeia, né? É claro que em vendas, na área comercial, ele é a tropa de elite ali. Ele é inigualável, né? Mas ele trouxe uma contribuição em todas as áreas. Então, não só comercial. Não só comercial. O que ele exige da área de operações, a gente tem também um gênio na área de operações, o Eduardo, né? Mas ele exige do Eduardo algo a mais, né? Ele exige do financeiro algo a mais, ele exige da área de gente de gestão algo a mais. Então, eu diria que a entrada do Batista, o Zen brincava, mas o Zen nunca brinca, né? Que tem a Biotrop antes do Batista e depois do Batista. Que legal. Então, eu acho que esse foi um ponto importante e eu diria que tem mais um ponto, né? O Batista, tal como o Zen, nessa questão de investimento em pessoas, desenvolvimento de pessoas, também... o que ele faz pelos profissionais da Biotrop, ele faz além. Né? Ele ajuda, guia, ele quer que as pessoas sejam pessoas profissionais melhores de fato, e ele faz essa contribuição de forma genuína. Então, sem dúvida, essa combinação Zen e Batista foram fundamentais. E nesse... Antes de a gente avançar um pouco mais na trajetória da Biotrop, né? Eu queria voltar um pouquinho para a sua trajetória, Jonas,
porque me chamou especialmente a atenção a sua formação ali na França, né? Porque tem, né, esse atrito que existe entre a França e o Brasil, no sentido dessa pressão. É um pouquinho de polêmica, né? É bom dar uma pitadinha. O que eles estudam lá em termos de agricultura sustentável que a gente não estuda aqui? O que você poderia pontuar de diferença ou que você viu a mais lá, que aqui ainda não tinha chegado? Ou vice-versa, né? Que aqui está muito mais desenvolvido que lá você não encontrou. Ô, Josi, eu acho que a iniciativa de vocês ela é fundamental, porque dos dois lados tem muita informação que não é acurada, né? Então, a gente olha para a agricultura europeia e tem uma visão de ser retrógrada, não faz plantio direto, não preserva solo, tem muito subsídio, né? A gente tem essa visão, né? Tô falando em geral, né? Tô generalizando bem por cima. E do outro lado, eles têm a visão de que a gente desmata, de que a gente polui, de que a gente usa defensivo da década de 70, que lá é proibido e tudo mais. Então tem um abismo assim, né, que é ruim, né, porque ele não permite muita construção legal. E aí lá na França eu tive a oportunidade de trabalhar com o produtor francês. Então eu fiquei 1 ano e meio, fiquei 6 meses na universidade e depois 1 ano trabalhando com o produtor, visitando o produtor. E o produtor francês, ele é curioso. Ele não necessariamente o produtor tem tanto essa visão. Claro que ele está exposto à mídia que fica falando isso. Mas o produtor está curioso. Ele fala, os caras não têm o subsídio e produzem, né? Não tem essa condição. Então, eles têm a visão de que tem algo mal contado nessa história, né? Então, eu acho que na formação acadêmica, o que eles têm de vantagem versus o Brasil é que eles têm uma formação menos técnica, muito menos técnica, mas eles têm uma formação mais holística. Então, por exemplo, aqui a gente tem várias matérias todo semestre, né? Lá é assim, uma matéria só, 3 semanas. Só que você faz uma visão meio holística da coisa, né? Então, assim, eu acho que essa era a vantagem que eles tinham do ponto de vista de formação. Do outro lado, a gente sai com uma base muito mais sólida, né? Mas tem um espaço cultural, educativo, que é importante a gente trabalhar, porque nem o que chega para eles é verdadeiro, nem o que chega para nós é 100% verdadeiro. Então, é falta de comunicação mesmo, né? Da gente... Sim. Entendi, legal. A gente, outro dia, estava comentando mesmo de como falta aqui no Brasil essa visão holística, justamente, né? Mesmo não sabendo o que era isso, como que a gente, como profissional, consegue integrar todas essas matérias que rondam na agronomia, que muitas vezes a gente perde um pouco até a noção, né, enfim, de sistema, né, de ambiente e tal, porque não tá mais acostumado a ver isso de fora, né, sempre muito ali no detalhe do negócio. Eu acho que e essa visão, aí você voltou com uma visão mais global da coisa, né? E isso aí é uma das coisas que me chama muita atenção e eu já tive a oportunidade de ver. Aí vocês começaram a investir muito em pesquisa, né? Desenvolvimento de novos produtos, mas testando. Eu sei que vocês têm uma fazenda aonde que vocês testam produtos em várias regiões do Brasil, mas vocês têm uma fazenda específica só para isso, né? E depois a fábrica. Queria que você comentasse um pouco como é que tem sido a pesquisa nesses últimos anos na Biotrop, porque ninguém chega à liderança do mercado, ninguém cresce tanto de uma hora para outra, na minha opinião, se não investir em profissionais e se investir em pesquisa. Você tem toda a razão. E foi interessante porque a gente decidiu acelerar o investimento em inovação em 2021. Tá? Então, em 2020, a gente adquiriu ali a BioOracle, né? aquele centro de pesquisa. E em 2021, a gente começa a investir. E ali, a gente começa com alguns projetos. Primeiro, a gente queria ter independência do ponto de vista de estirpe, cepas, novos micro-organismos. A gente criou algo que chama Nimbles, né? Um programa de bioprospecção, que a gente montou uma equipe que ia para diferentes locais do Brasil tentar encontrar novos micro-organismos. E tudo muito guiado, Caçuê. A gente falava, eu preciso de um produto para percevejo, eu preciso de um produto para doença, eu preciso de um produto para tal alvo. Então, as nossas equipes elas foram sempre muito guiadas para essas regiões.
O segundo, a gente queria um approach mais prático, né? Então, eu preciso ser rápido em prototipar, testar, ajusta a dose, ajusta a concentração, mexe na formulação. Então, a gente criou os laboratórios ali, né? Nematologia, fitopatologia, entomologia, um do lado do outro, um centro de prototipagem, casa de vegetação, campo. Então, a gente saiu em 2020 de uma equipe que tinha 8 profissionais em pesquisa, aí acelerando, né, agora, então, para esse ano, para 70 profissionais em pesquisa. Hoje a gente investe cerca de 14 milhões de dólares por ano em pesquisa e inovação. Então... Quanto? Estou falando até em dólar. Você viu? Nossa, que legal, hein? É o costume. Isso é fantástico, hein? São mais de 80 milhões de reais por ano em pesquisa e inovação. Então, tem muita empresa de biológico que não fatura o que a gente investe em pesquisa e inovação. Que investe em pesquisa. É impressionante isso, como é que foi a evolução em tão pouco tempo, né? E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio aqui é um oferecimento da PME Máquinas. A PME Máquinas, sua concessionária New Holland, está em Luiz Eduardo Magalhães e região para impulsionar a força do agro e acompanhar de perto o desenvolvimento da região. Com 40 anos de história, oferecemos tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, implementos, peças e um pós-venda de excelência. PME Máquinas, a revolução do campo começa aqui. E nisso aqui que você está falando aqui, a pesquisa, mas uma coisa que eu vi aqui que você citou, foco, né? Foco naquilo, o alvo para aquilo que eu vou fazer, para que a empresa tenha uma direção e essa direção tá muito clara hoje. Nisso aqui, Jonas, hoje eu vejo que vocês, dentro da empresa, nessa evolução, vocês estão criando programas diferentes. Além dos produtos na linha de fungicidas, nós estamos falando de biofungicidas, bioinseticidas, nós falamos de bactérias para solos, né? Solubilizadores, mas vocês têm um programa específico que faz, na minha opinião, ser um grande diferencial para a empresa produtora. Eu queria que você falasse um pouco desse programa. O que vocês estão fazendo de diferente hoje, a Biotrop, nessa linha? Caçuia, nós, agrônomos, né, a gente conhece muito bem química de solo, física de solo, aí no solo, né, sempre faltou esse, claro que a gente conhece, mas assim, uma ferramenta mais palpável para a biologia do solo, né. E aí a Biotrop criou um programa, né, tem até algumas figuras místicas ali dentro que são bioinformatas, né, a gente tem uma equipe de 6 bioinformatas que ficam desenvolvendo código, etc. A gente colocou todos os equipamentos de análise de DNA, toda uma estrutura para isso. Para quê? Para poder receber uma amostra de solo e fazer uma análise metagenômica disso dentro de casa. Então, a gente faz tudo dentro de casa, com robô, com tudo. E todos os algoritmos para ler aquilo, né? Que tipo de funcionalidade a gente perdeu ao longo do manejo, ao longo de uma dada situação, e que a gente pode tentar recompor usando bioinsumos. Então, toda a ideia é como eu acho o melhor retorno sobre investimento para aquela área, né? Um pouquinho da lei do mínimo. Se numa área está faltando um micro-organismo solubilizador de zinco, não adianta eu colocar um fixador de nitrogênio ou um produto para controle de doenças, porque o que está restringindo ali o teto produtivo é outra funcionalidade, né? Perfeito. Uhum. Então, hoje é a maior base de dados de solo tropical do mundo. Do mundo? Do mundo. Quando a gente começou esse trabalho, tinham outros... Que ano começou esse trabalho? Esse trabalho começou também em 2021. Então, pouco tempo. 4 anos só. 4 anos. Mas a gente teve bons embaixadores, Caçuia. A gente teve bons clientes que abraçaram a ideia. Nossa, que fantástico isso. O primeiro cliente começou com 3 mil hectares. Então vamos lá. Já começou grande. Sei que aqui para Bahia tem área muito maior, mas assim, teve muita gente que abraçou a ideia cedo e ajudou a gente a calibrar a ferramenta, ajudou a gente a desenvolver. E é uma ferramenta que quando a gente encontra um parceiro, a gente abraça mesmo, porque a gente vê muito potencial nisso mesmo. E o produtor está aberto, ele quer ouvir, ele vê que tem benefício, né, nesse tipo de ferramenta. Então, hoje,
a gente tem bastante orgulho aí dessa ferramenta que a gente chama de agrobiota. Você sabe que é uma ferramenta que hoje eu falo assim que o produtor tem algumas etapas, né, que ele precisa cumprir. Quais são as etapas? Correção química, correção física do solo, né, uso de variedades corretas. E aí nós estamos entrando na parte biológica, a parte metagenômica, onde que a gente consegue visualizar quais são os micro-organismos, os fungos benéficos, os fungos maléficos, que tem que ter esse equilíbrio no solo, isso que vocês estão fazendo hoje. E nós temos visto, acredito que muitos produtores que estão nos vendo agora e estão nos ouvindo, nunca ouviram nem falar de análise metagenômica. Mas o que eu te falo por experiência própria, que nós estamos vendo isso aí. Nós chegamos a comparar a análise de contraste que a gente faz, né? Então eu peguei um solo de mata, cerrado, nós pegamos um solo onde nós estávamos produzindo menos e um solo que nós estamos produzindo mais dentro da mesma área, no mesmo talhão. Eu vou te falar números aqui aproximados, mas se eu pegar onde estava produzindo menos, 2.000 indivíduos indivíduos aí. 2.200 para ser mais exato. 3.000 aonde nós estávamos cerrados e 6.000 aonde nós estávamos produzindo bem. Ou seja, no cerrado não vai aumentar, porque está em equilíbrio, a mata está sempre em equilíbrio, ela vai se manter. O solo ruim é sinal que eu posso melhorar demais. E aonde que eu estou produzindo muito bem, nós estamos com a quantidade, diversidade na microbiota ou na microfauna e microflora muito grande. Então, tudo isso mostra, eu acho que essa é uma evolução muito grande, que nós vamos caminhar cada vez mais como ferramentas igual a que vocês têm, que chama-se agrobiota hoje, para o produtor ver a evolução. E mais ainda, eu gostaria que você comentasse isso, aonde que nós estamos produzindo bem, nós estamos sequestrando mais carbono. Nós estamos sendo extremamente eficientes e isso a sociedade tem que ver. Você concorda? Concordo muito, Caçuia. E sabe que aqui na região, especialmente, em todo o Brasil, essa revolução fazendo um pulo aqui, né, do etanol de milho, isso vai também trazer um dinamismo para essa parte do carbono, né? Porque Perfeito. você vai conseguir produzir mais com os mesmos recursos ou produzir mais otimizando a adubação, que é um dos fatores emissores, né, da agricultura. E aí você consegue gerar mais CBIO, que é um crédito que já está rodando. A gente tem algumas ideias, está trabalhando com algumas frentes para demonstrar o sequestro de carbono usando agrobiota, usando algumas ferramentas que a gente tem que associar, né? Mas a agricultura tropical, especialmente, por exemplo, aqui na região que tem que preservar solo, já tem perfil, tem que aumentar a matéria orgânica, é só a gente achar a metodologia que a gente vai mostrar que está tendo sequestro, porque as práticas estão aí, né? Assim, a gente vê que tá acontecendo, a questão é provar, e essa ferramenta com alguns ajustes vai ajudar nisso. E você acha que isso num futuro próximo o produtor também vai receber por isso? Eu tenho segurança disso. Vai começar no milho. Certo. Pode escrever. Ó, previsão aí, hein? Com as usinas de etanol de milho vindo, você vai ter os CBIOS acontecendo e isso vai premiar o produtor que conseguir entregar um milho de menor pegada, né? Você acha, então, que o produtor cada vez mais eficiente, o produtor que realmente está dentro do sistema, plantio direto, plantando gramínea no sistema, não só milho, mas como braquiária no sistema, o próprio milheto, outras gramíneas, isso aí, o produtor, além de ser mais sustentável, vai estar sequestrando mais carbono e vai receber por isso, então. Tenho segurança, Caçuia. Eu começaria, se fosse apostar aqui, a parte dos biocombustíveis, porque já está mais consolidado aqui no Brasil, o Brasil pioneiro nisso, ferramenta fantástica. Segundo, o que a gente chama de crédito, que ele não é um crédito de sequestro, ele é um crédito de redução de emissão. Então, você produz o mesmo emitindo menos. Então, para o algodão, por exemplo, isso eu acho que vai ser uma tendência importante. Por exemplo, por que não fixar nitrogênio com uma bactéria endofítica numa cultura de cobertura ou numa cultura, enfim, de menos... que não seja tão cash crop, né? E aí o algodão vem com um pouquinho menos de adubação, por exemplo, você conseguir trabalhar isso. Talvez isso seja um caminho, não sei, mas uma aposta da Biotrop, por exemplo, são os fixadores de nitrogênio endofíticos. Fantástico isso. Porque você pega hoje o algodão, nós temos que fazer uma adubação pesada, o próprio milho, adubação pesada, e nós temos gramíneas, nós temos o azospirilo, que nos ajuda, mas está vindo tecnologias novas, estamos vendo fixação de nitrogênio através da folha, né?
A própria soja, fixadores que vem os Brasresorb, que é muito antigo, e o Brasil sabe aproveitar muito bem disso aí. Então nós estamos vindo com tecnologias novas, inclusive o algodão vai ser um dos beneficiados nisso no futuro. É um dos nossos focos. Que legal. É um dos nossos focos. E com muita ciência por trás, viu? Eu acho que, assim, quando a gente fala de fixação, né, a gente olha o gene, se o micro-organismo tem o gene para fazer aquilo. A gente olha se a planta está mudando o padrão enzimático porque está fixando ao invés de absorver o nitrogênio mineral. A gente olha a questão agronômica, então se eu consigo produzir baixando os pontos, né, de N. E a gente olha a questão até de isótopos, né? Então tem o N15, a gente vê a relação N15 e N14, faz lá no Sena, é o único lugar aqui no hemisfério sul que faz isso. Então a gente fecha assim esse quadrilátero técnico para provar que fixa, né? Então, uma tendência e a gente está apostando bastante. Eu queria puxar 2 pontos aqui em relação ao que vocês estão falando. Voltando até um pouco o que a Caçuia falou ali sobre a trajetória do manejo para você introduzir biológico, né? Existe, de fato, essa preparação para você introduzir o biológico no sistema, ou você acredita que um produtor que ainda não fez o básico, ele já pode começar a ter benefícios com essa introdução, ou não? É melhor mesmo seguir a cartilha de você ir lá, químico primeiro, e depois incrementando com outras culturas, e depois pensar nessa parte. E a outra questão que eu queria também chamar, a gente tem conversado com outras empresas, né, do ramo de biológicos, que conta pra gente que chega no momento em que você não consegue distinguir ali exatamente a função específica que aquele micro-organismo atua, que às vezes ele age ali, né, no meio e tem uma série de funções, de benefícios. Vocês conseguem, porque eu vi você falando de dados, consegue chegar nesse ajuste fino de saber exatamente a função que você colocando aquele micro-organismo ela vai agir, ou ainda chega nesse limite onde você fala assim, tá bom, ele pode fazer isso, mas não tenho certeza qual vai ser mais. Entendeu? Entendi. Josi, eu não quero bater a carteira do Caçuia, mas minha opinião, eu vou falar mais a minha opinião, é que no final do dia tem que fazer o básico bem feito primeiro, né? Então, difícil eu falar de algumas questões de ajuste fino, né? Ou de solubilização de fósforo, ou manejo de algumas questões de solo, ou mesmo da parte foliar, se não foi feita uma boa calagem, né? Não fiz um bom ajuste de solo, não fiz perfil. Então, eu acho que a gente, de fato, tem um caminhar aí tecnológico, né? Então, se a base não está construída, você vai ter uma limitação geral, né, do resultado que você pode demonstrar para o cliente. Vocês veem muito essa realidade do cliente chegando até vocês ainda não preparado? Ou não, só chega mesmo quem já está... Tem de tudo, né? Tem de tudo, mas o que a gente observa, né, é que, linhas gerais, a maior parte dos produtores que a gente acessa eles já estão preparados, já caminharam assim, uma boa parte. E aí a gente consegue ir construindo junto. Mas, Caçuia, eu não quero bater aqui a sua carteira. De maneira nenhuma. Eu acho que isso é fundamental, todo esse preparo, e eu vejo que o biológico vai cada vez contribuir mais e a participação cada vez mais. E principalmente, nós estamos numa sociedade que cada vez quer uma coisa mais sustentável. E o biológico, na minha opinião, vem para contribuir cada vez mais. Mas, aproveitando isso aqui, você falou que o nosso futuro bem próximo, o presente indo para o futuro aqui, é a produção de metabólitos, né? O que você tem visto, ou o que a empresa Biotrop tem visto nessa área aí, e o que nós podemos esperar no futuro próximo, isso aí? Legal. Caçuia, eu sou bastante fã de metabólito e ele casa com a sua pergunta, Josi, porque vários micro-organismos, de fato, eles são multifuncionais, eles fazem mais de uma função. Como empresa, a gente prefere sempre escolher aquela aptidão mais destacada e focar nela. Porque senão você se perde também, né? Sim. Mas quando você vai para o metabólito, você vai realmente para algo muito específico. Ele exige um nível de conhecimento também muito específico, né? E o resultado acaba sendo proporcional ao nível de conhecimento que você aplica ali, né? Então, no metabólito, você chega no nível... Por exemplo, a gente está trabalhando com... um produto que ele atua sobre a produção de ovos, né? Então, a gente sabe o metabólito
está caracterizado a quantidade. A gente sabe a rota que ele afeta na fêmea do inseto e como é que ele, na fêmea, desregula justamente a produção, o número de ovos que ela vai conseguir produzir. Então, você consegue super específico, você consegue, de fato, entender, na essência, ali, o modo de ação do produto, né? Uhum. E aí, com o metabólito, você abre uma nova porta, Caçuia. A gente está falando de produtos mais específicos, que a gente vai poder trabalhar no manejo. Tem uma linha, por exemplo, hoje a gente tem 4 bioherbicidas, né, em diferentes fases, cada um deles, mas majoritariamente vindo dessa linha. Então, quando você abre essa porta, você consegue aumentar a eficiência, você consegue ter mais especificidade e nós acreditamos muito na combinação desse tipo de tecnologia com as tecnologias mais tradicionais, já conhecidas, dos micro-organismos vivos, que têm as multifuncionalidades. Então, você consegue ter um produto no futuro, muito próximo, que combina essas duas características da especificidade, porque aí você está falando de um conceito, né, que se aproxima do químico, né? Você tem ali o composto, aí tem que trabalhar estabilidade UV, estabilidade de temperatura, residual, tudo isso a gente endereça, né? Mas é uma porta que abre, Caçuia, que vai trazer os biológicos para um novo patamar. Isso é impressionante, que há algum tempo atrás ninguém se falava disso, né? Na realidade, a gente tem que estudar muito, por exemplo, esse mundo das bactérias. Eu vejo aquilo que você falou. Antigamente, nós colocávamos um produto que era solubilizador de fósforo, por exemplo. Nós estamos vendo que esse solubilizador de fósforo, hoje ele solubiliza outros nutrientes também. Nós estamos vendo que algumas bactérias eram específicas, nós estudamos elas especificamente para nematóides, mas nós estamos vendo que algumas são que fazem produção de hormônios, né? E então tudo isso nós temos que estudar. Mas você me chamou a atenção, você falou de 4 bioherbicidas aqui. Como é que eu vou o bioherbicida vai separar o que é uma soja, o que é uma erva daninha, igual, por exemplo, o glifosato não ser uma planta seletiva? Explica isso para o nosso internauta aí. O bioherbicida eu falo bastante para a equipe, né? É muito difícil, né? É muito difícil. Então, a nossa ambição por hora, claro que no futuro a gente tem que ter a ambição de fazer um herbicida como a genialidade do glifosato, né? Mas a gente vai por etapas. Então, a gente tem hoje um herbicida que é burn down, então ele mata tudo, não é seletivo. Perfeito. Não é seletivo. Consegue controlar pé de galinha, que é o grande problema hoje nosso? Na catação, muito bem. Olha só. Precisamos testar isso então, Jonas. A gente conversa. Ederson, tem que trazer para nós já testarmos. Já interessou aí, o produtor. Olha lá. A Patrícia e o Ken que estão nos escutando ali juntos aí, ó. Vou precisar testar esse produto realmente aí. Combinado, Caçuia. Vai ser importante você ajudar a gente também a posicionar. Legal. Então, assim, tem, por exemplo, um que é pré-emergente, e aí você consegue, por exemplo, já separar mono de cotiledônia, então você já consegue trabalhar nessa linha. A gente está trabalhando com um análogo ao 2,4-D, então também vai acabar pegando mais folha larga. E a gente está trabalhando também com uma linha que aí vai ser espécie específica, que aí é para dessecação. Então, para dessecação da soja, para dessecação do algodão, mas aí vai ser específico, mais para desfolha mesmo, pré-colheita. Mas nessa linha, Jonas, eu acho que é muito interessante, porque hoje nós vamos ter plantas, milho, por exemplo, resistente a glifosato, glufosinato, algumas plantas resistentes a 2,4-D, alguns já estão com resistência de camba também. Então, assim, está ficando cada vez mais difícil nós controlarmos aquelas que são tigueras depois, vai ficar cada vez mais difícil. Então, tudo que vem nessa linha para nos ajudar a controlar plantas que vão ficar resistentes no futuro, eu acho que essa linha é muito bom. Mas eu queria comentar bastante, acho que é um grande sucesso da Biotrop, vem nessa linha de biofungicidas, né? Eu, num passado muito recente, você não via falar de biofungicidas. E hoje a gente já testa, a gente já vê que os biofungicidas funcionam muito bem. E eu queria que você falasse nessa linha, que vocês têm um produto que realmente você falou no começo da sua fala, que é um dos grandes sucessos hoje da Biotrop. Caçuia, a gente viu, né, essa oportunidade lá atrás e nasceu o Bombardeiro. Inclusive, o Batista foi um
um grande entusiasta do bombardeiro. E é um produto que na safra passada cobriu quase 3 milhões de hectares. Nossa! E ocupando um nicho novo, né? Um nicho novo também ajudando Totalmente. dentro do manejo, com o mais importante, com índice de recompra muito alto, o produtor usando, gostando da facilidade de uso, do resultado agronômico, né? Então, eu acho que essa linha dos biofungicidas, ela, num curto espaço de tempo, talvez nessa safra ou na próxima, já se torna o principal mercado dos biológicos no Brasil, né? Então, o biofungicida veio para ficar e prova disso é essa recompra, né? É o cliente que viu o resultado e está recomprando, gostando. E para esse produtor que está nos assistindo, os agrônomos que estão nos assistindo, existe uma combinação perfeita entre químico e biológico? Caçuia, eu acho que nada melhor do que o técnico local para fazer esse posicionamento fino, né? Mas hoje as aplicações, as duas primeiras aplicações têm sido o nosso filé mignon com esse produto, né? No papel de multissítio, no papel combinando ali com o sítio específico, a depender da pressão aditiva ali ao manejo, a dependendo da pressão vai sozinho, especialmente na primeira. Então, tem que adaptar a condição local, toda safra é diferente, então, vou dar um exemplo, na safra passada, a gente teve uma condição de baixa pressão em várias regiões e testemunho, né, de cliente, e aí foi por conta do cliente, né? Ele fez a primeira, segurou, fez a segunda, segurou, e ele foi manejando com a tecnologia. Então, todo ano é diferente, então a região vai ser importante, a pressão ali na região, o manejo, né, da região também e a pressão de cada safra, mas hoje o nosso filé mignon está ali nas duas primeiras. E nisso, aproveitando a linha de bioinseticidas, eu vejo que vocês já começam a trabalhar uma linha nova até para antomonas grandes, que é o bicudo do algodão, né? Cordíceps. O que você pode adiantar para nós nessa linha de estudos aí? Caçuia, a gente tem essa aposta, né, nessa estipe de cordíceps, buscando essa associação com os metabólicos, né, para essa questão de manejo geracional, de controle combinado, né? Mas a gente teve bons primeiros resultados. O desafio é o comportamento da praga, a pressão de cada região de novo, então... Mas vai ser uma ferramenta que pode nos ajudar, porque realmente o bicudo, para aqueles que não conhecem bicudo, um casal de bicudo na sexta geração, se ele tiver 30% de natalidade, são 6 milhões de bicudo. Então eu vejo que é um grande desafio para nós introduzirmos o biológico, mas o biológico associado, essa é a minha percepção, que ele vai ser uma ferramenta fundamental para contribuir e dar longevidade, inclusive, para os químicos hoje, que a gente sabe que não tem tantos químicos bons para essa área hoje específica. Com certeza. O biológico também, para aumentar a longevidade das moléculas químicas, é fundamental. Porque é inconcebível você perder em 3 anos, 4 anos uma tecnologia, né? Então, associar com o biológico é fundamental, inclusive, para manter a qualidade, né? O controle dos químicos. E no biológico, né? Então, a gente tem um micro-organismo, mas a gente tem muita questão de formulação, metabólito, etc., né? Para que a gente aumente a eficiência. Mas tudo bem, fiz tudo isso, tem um produto com alta eficiência. Mas o posicionamento é tão importante quanto ter um bom produto. Então, esse também é um desafio, né? Qual que é o momento de eu aplicar? Qual que é a dose correta? Com que adjuvante eu coloco? Com que mistura? Então, eu acho que também uma mudança importante que vai ter no biológico agora, com a adoção maior que a gente está tendo, é também ser mais inteligente e saber jogar com os posicionamentos. Então, no caso do bicudo, comportamento da praga, o momento de aplicação, tudo isso a gente vai precisar calibrar, mas na hora que a gente calibrar, concordo 100%, vai ser uma ferramenta que vai vir, vai contribuir, vai baixar custo, vai melhorar controle. Em termos de tecnologia de aplicação, vocês têm testado assim, formas diferentes como o drone, alguma coisa nesse sentido, assim, de outras tecnologias fora o que já tem por aí, de tradicional? Josi, a gente faz bastante coisa em tecnologia de aplicação,
A gente tem uma preferência, assim, por desenvolver calibrando no que é tradicional. Então, aplicação via avião, aplicação via barra, mas a gente usa bastante drone, né? Inclusive, nas estações, quando são aplicações de área total, a gente faz tudo via drone também. Então, a gente olha todas as modalidades. Já tem começado também, Sim. né? Sim. Isso é interessante porque eu vejo hoje que as empresas estão cada vez trabalhando mais. Eu vou falar um pouco de mitigador de estresse, vamos falar um pouco de fisiologia, né? Eu vejo que vocês têm produtos hoje, vou citar um exemplo, produtor aqui. Nós vimos que tanto na soja, algodão e outras culturas, quando eu tenho aplicação em times, eu vou chamar de times incorretos da cultura, o próprio glifosato é um causador de estresse muito grande. Qualquer coisa que a gente faz para a planta, eu jogar um regulador de crescimento, aplicar glifosato em doses excessivas, times incorretos, o próprio glufosinato, e a gente tem testado muito, Jonas, e vocês é uma empresa, eu acredito, pioneira nessa linha de mitigadores, por exemplo, o ácido indol-acético aí que vocês têm na linha de vocês, aonde que nós temos um trabalho mostrando que quando eu tenho a testemunha, apliquei o próprio glifosato, diminuiu a minha quantidade, a minha produtividade. Quando eu falo isso comparando com a testemunha capinada, né? E quando eu tenho aplicação de produtos que são mitigadores, tem melhorado a minha produtividade. Você acha que esse é um futuro grande, a gente trabalhar nessa linha? Porque os refinamentos para alta produtividade passa por aí ou não? Passa muito, Caçuia. A gente precisa ajudar a planta nesse processo de desintoxicação ou de se recuperar, né? Essas produções de metabólitos? Exatamente. O Zen, voltando no Zen, né? O Zen, ele, além de cofundador da Biotrop, líder, empresário, ele também é produtor, né? Produtor tanto de uva e manga lá na região de Petrolina, como de soja ali no Maranhão. E ele fala muito isso, né? De ver as plantas intoxicadas por vezes pelo manejo. E aí o biológico ser uma alternativa para a gente ajudar a planta nesse processo de metabolismo secundário, de processar essas moléculas. E eu acho que aí, nesse caso, a simetria, né? O ácido indol-acético, ele consegue colaborar muito bem e, de novo, dentro do posicionamento certo, do manejo, destravando, vamos falar assim, a planta e destravando o potencial produtivo, né? Isso eu acho fantástico. Eu vou falar aqui, mas tem que tomar alguns cuidados quando eu falo. O próprio glifosato na soja, ele paralisa a absorção de alguns nutrientes por algum tempo. Então, o produtor tem que tomar muito cuidado. Por isso que está voltando cada vez mais o uso de pré-emergência. Mas, Jonas, eu queria aí entrar na história um pouco da Biotrop. Me fala como é que surgiu, eu sei que você sempre esteve ao lado do Zen, como é que surgiu, qual a empresa que comprou a Biotrop? Como é que chama a empresa? BioFirst. BioFirst, que hoje o Zen foi para o conselho da isso. BioFirst. Que ano que foi isso? Foi no dia 26 de dezembro de 2023. Então, não tem nem um ano e 4 meses que nós estamos aí, vai para 1 ano e 4 meses que foi essa compra. Como é que foi uma empresa nascer do zero e ser vendida por 2,6 bilhões? É uma coisa, eu nunca vi um negócio ser tão rápido, em tão pouco tempo, com valor tão alto. Conta um pouco dessa história para nós. Caçuia, é um caso de sucesso mesmo. Foi caso de sucesso isso aí. E o Zen, com a liderança dele, ele ajudou a gente a trazer as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. E também, justiça seja feita, né? Teve gente que começou a falar de biológico 20 anos atrás, 25 anos atrás. Imagina o desafio que era você falar disso, dessas tecnologias, nessa época, né? E a Biotrop, ela nada é tão poderoso quanto uma ideia que chega a seu tempo. Então, a Biotrop, ela já chegou num caminho que começava pavimentado, no sentido de a gente falar de biológico no momento que o produtor também estava mais aberto a começar a falar disso, né? Então, acho que a gente estava na hora certa. O Brasil é o lugar certo. Então, ambiente tropical, mais pressão de praga, mais necessidade de tecnologia para enfrentar as condições para uma agricultura de alta produção. Um produtor mais ávido, né, por inovação, né? Então,
veio para o Cerrado, transformou o Cerrado, fez plantio direto. Então, o produtor mais ávido por inovação, mais habituado à sustentabilidade, porque já tem que cuidar do solo, senão perde, tem que cuidar todo o ambiente. Então, lugar certo, pessoas certas, mercado certo também. Então, eu acho que a Biotrop ela conseguiu resolver as peças todas do quebra-cabeça. Então, ter produção, ter registro, ter portfólio, ter inovação, ter estrutura comercial. E isso atraiu muita atenção. Então, acho que isso ajudou muito a potencializar o valor do negócio. Mas juntou também com outro fator, Caçuia. A BioFirst, ela é uma empresa que trabalha com biológico desde 1987. E ela é originária de onde? Da Bélgica. Bélgica. Mas presente no mundo inteiro, menos no Brasil. Então, olha que legal, né? Ela juntou a fome com a vontade de comer, né? Tinha uma empresa no Brasil, crescente, com uma boa base, né? Com uma liderança estabelecida, e eles com uma presença global, menos no maior mercado do mundo, né? Então, eu acho que o caso da Biotrop não só é um caso de sucesso, de construir um bom negócio, fazendo bem e com consistência, mas que muitas vezes você tem uma compra, uma venda de uma empresa e as pessoas ficam frustradas, né? Você não gera valor naquilo. Tem casos aí de uma empresa que compra outra, no final ela vale menos do que as duas juntas, né? Tem vários casos aí, né? E no nosso caso, graças a Deus, mas graças a muito trabalho também, graças a um esforço genuíno, tá todo mundo feliz, né? O pessoal da Biotrop está feliz porque continua numa empresa 100% biológica, continua nesse propósito de estar 100% dedicado a esse tipo esse propósito, né? O pessoal da BioFirst está muito feliz porque encontrou uma empresa que não tem nenhum esqueleto no armário, está 100% alinhada, querendo fazer dar certo. A gente está exportando tecnologia, exportando talento, produzindo para os outros países. A gente tem um time de sinergia, Caçuia, tem um time de sinergia dedicado a dividir formulação, dividir técnica de produção, dividir dossiê de registro. Então, é um raro caso de sucesso, não só da história que a gente fez aqui, mas de quem comprou está feliz, né? Fala, rapaz, que compra acertada. Então, eu acho que o Zen e a liderança que ele construiu e a cultura que a gente imprimiu, né, no nosso negócio, ela fez uma empresa feliz, as pessoas... Uma característica na Biotrop é uma paixão, uma vontade de estar ali, de fato, interesse, né, de fazer a coisa acontecer e executar. E fazer tudo isso com uma leveza, né, com uma certeza também de que a gente está no lugar certo, na hora certa. E você usou uma palavra aí que eu vou repetir aqui. Raro caso de sucesso. Como é que pode um rapaz que começou, se formou em 2012? 2012. Então, se eu fizer uma conta aqui, se ele formou com 23 anos, por exemplo, 22 anos, 12 para cá são 13 anos. Esse cara tem menos de 40 anos, 35, 36 anos, se eu fosse falar assim. A gente está querendo hackear 35, 30. Como é que pode um cara ter um raro caso de sucesso atingir um CEO, ser CEO tão cedo assim? O que é a receita de sucesso? Eu sei que você já falou, comecei lá atrás, tive 2 mentores, você comentou lá no Mosteiro, teve um mentor igual o Zen, estudou muito. Foi a meditação. Foi para a França, fez Harvard. E dedicação. Eu acho que isso, Jonas, isso para mim, a gente vê que essa nova geração quer atingir tudo isso, mas você é o Senna, é o Senna do negócio no agro brasileiro, que atingiu tão rápido, uma posição tão alta numa empresa tão importante. Raro caso de sucesso. Parabéns, Jonas. E eu queria que você falasse como é que acontece. Porque isso é caso, na minha opinião, que eu conheço vários, é inédito. Não é no Brasil, é inédito no mundo. Como é que o Jonas faz tudo isso e chega tão rápido nessa posição que você ocupa hoje, CEO da Biotrop? Caçuia, primeiro, obrigado por essas palavras, né? Eu até estou pensando aqui como responder, mas
sendo muito sincero, essa posição como presidente da Biotrop, eu assumo primeiro com muita felicidade, né? Estou muito feliz, de fato, mas, ao mesmo tempo, é uma honra e uma responsabilidade muito grande, né? Então, hoje eu me sustento muito na liderança que o Zen deixou muito bem montada, né? Então, por exemplo, tá do lado do Batista, tá do lado do Eduardo, diretor de operações, tem uma área financeira muito bem montada, tem uma área de inovação com o Douglas que está muito bem montada, tenho profissionais de altíssimo nível, né? Então, a minha visão, assim, eu não estou claro que estou muito feliz, mas eu não estou olhando, não me olho no espelho e vejo o Senna ainda, né? Então, eu acho que o meu momento, assim, é muito replicar o que eu aprendi com o Zen, de estar próximo do cliente, de estar próximo da equipe, de ouvir as pessoas, de trabalhar. De fato, assim, eu tenho uma paixão profunda. Eu amo a Biotrop, eu amo trabalhar com as pessoas que eu tenho o privilégio de estar junto. Então, eu estou seguindo os passos do Zen, assim, sem a ambição de ser o Zen, mas seguindo o que ele me ensinou, né? O Zen um dia vai deixar eu publicar, mas por enquanto ele ainda não deixou. Mas eu escrevi um livro com 100 frases do Zen. Nossa. E o que cada uma dessas frases quer dizer. Então, ele fala... Nós precisamos trazer o Zen precisamos, aqui, então. Vamos trazer e convencê-lo. E vamos falar essas frases aqui do Zen, aqui, essas 100 frases. Por favor. Né? Eu acho que vai ser legal. E assim, eu vejo que você poderia dar de exemplo para essas novas gerações que estão vindo, muito nova, essa geração hoje cada vez mais antenada, mas se a gente fosse definir em 4 palavras, por exemplo, o Jonas, humildade, comprometimento, quais seriam as 4 palavras que você definiria o Jonas nesse momento hoje? Que profundo isso. Cássio, eu vou começar com paixão. Perfeito. Tá? Paixão de fato, assim, ela é verdadeira, assim, paixão. O segundo talvez falar valores, né? Então, uma coisa que eu gosto muito na Biotrop eu posso viver, não só eu, os profissionais da Biotrop podem viver pelos seus valores, né? A gente pode estar numa empresa que permite que a gente cumpra o que a gente promete, né? Viva, faz o bem, né? A gente tem um bom produto, então eu estou ofertando algo que de fato eu acredito, tudo isso, né? Então, essa questão do primeiro, paixão, segundo, dos valores, o terceiro é trabalho. Então, eu acho que, de fato, o trabalho ele é parte fundamental do caráter, né? Então, trabalhar... E ainda você trabalhar com algo que você ama, né? Que você gosta, pode dizer até que não é tão... E o quarto eu acho que essa colaboração, né? Então, estar próximo, ouvir e não só ouvir, né? Transformar isso em ação depois. Então, eu acho que são algumas características. E nessas características todas, eu vejo assim, Jonas, qual que é a importância de tudo isso para você? A importância da sua família, dos teus pais. E eu vejo que você é casado também, não sei se você tem filho já ou não, mas qual que é a importância de tudo isso? A família foi a base de tudo isso para você ou não? Seguramente, né, Cazu? Eu acho que eu sou casado, tenho um filho de 5 anos e é muito prazeroso, né? Você como filho, né? Você poder ter a segurança que você pode contribuir, né? Ajudar os seus pais, você pode prover, né? Para sua família. Então isso é muito, muito bom. Na Biotrop, né, voltando na responsabilidade, né? Bom, eu cresci no mosteiro, então eu acabo tendo esses valores familiares importantes na essência. Mas são 950 famílias, né, hoje na Biotrop, né? São 950 profissionais. Então, acho que sim, a gente tem que ser grato, né, pelo que a gente tem
pelo que chega no nosso caminho, né? A oportunidade está aí. E de novo, voltar mais uma vez no Zen. Eu sei que estou falando bastante do Zen aqui, mas não tem como não falar. Todo mundo é fã do Zen, viu? Exato. Mas ele sempre... É muito impressionante, né? Porque às vezes também falavam para o Zen, né? História de sucesso e tudo. E o Zen sempre traz o fator... Pode chamar sorte, destino, Deus, como quiser, né? Mas sempre fala, poxa, ele conta, né? Ele estava no lugar certo na hora certa. Então ele era especialista em banana, dava um desafio para ele de cuidar da América Central, que tem muita banana, né? Ele lança um produto, um nematicida, sucesso absoluto, ele, né, tinha esse... Então ele... E eu acho que na minha história eu posso dizer a mesma coisa, né? Então, sou muito grato aí pela oportunidade, todas essas oportunidades que estão aí à minha frente e vou abraçar todas elas. Não tenho, ao mesmo tempo, aprendi com o Zen, né, e não tenho receio nem medo dos caminhos que a gente vai ter que percorrer. A Biotrop não tem uma ambição pequena, né? A gente quer realmente ser uma empresa líder, a gente quer desenvolver tecnologias que vão competir com as grandes, a gente vai cooperar de fato também como é o mercado, né? Mas a gente tem uma ambição de ser uma empresa grande mesmo do segmento, uma empresa que um dia vai ser centenária, né? Então, sou muito grato, mas sei que tem que ter muito cuidado. E muito trabalho pela frente. Muito trabalho, mas vamos nessa. E a Biotrop, quais são os próximos passos da Biotrop para os próximos anos aí? Caçuia, a gente tem uma missão no Brasil, são 3 missões que me foram dadas agora como presidente. Crescer no Brasil, a gente precisa continuar crescendo, é o maior mercado, vai continuar sendo o maior mercado. E a gente está caminhando bem para isso. Mesmo num ano difícil, num ano diferente, como foi ano passado, a gente conseguiu crescer, conseguiu entregar, e esse ano não vai ser diferente. O segundo é uma expansão internacional. Interessante, né, que os belgas nos compraram, né, e eles estão cobrando que a gente vá para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa. Eu perguntei isso mesmo, vocês querem que eu monte uma estrutura na Bélgica para vender na Bélgica? Vocês estão aí, né? Exato. Eles falam, não, eu quero que vocês venham para cá. Porque vocês têm um jeito diferente de fazer as coisas, vocês têm uma cultura diferente, vocês têm uma pegada diferente. Isso é o brasileiro? Caçuia Sul tem muito do brasileiro. Pessoal garrador, com vontade. Eu acho que tem inúmeros exemplos na Biotrop de gente que ascendeu, né? E encontrou na ciência, encontrou na Biotrop uma oportunidade de mudar de padrão, né? Então, acho que isso também é muito rico. Então, a segunda é a expansão internacional e a terceira são as sinergias, né? Então, são as estruturas que já existem e que a gente pode melhorar a qualidade, pode baixar custo, pode trazer um incremento, né, marginal ou até relevante para o negócio que já existe em outras regiões. Isso vai tornar o biológico cada vez mais acessível para o produtor, certo? Mas uma coisa que eu quero ressaltar muito é que a gente está vendo o crescimento biológico cada vez maior. Porém, o que eu vejo? Muitas empresas de biológico, como aconteceu com o químico, alguns químicos com genéricos de baixa qualidade, outros biológicos. Então, esse eu acho que é um desafio grande, tentar cada vez mais elevar o padrão de qualidade do biológico no Brasil. E até acrescentar um ponto nessa sua pergunta, Caçuia, em relação ao mercado, né? Como que você enxerga que o mercado de biológico está agora? Que ele já está começando no nível de maturidade, pensando que entraram muitas empresas para esse ramo, né? Ou você acha que ainda tem muita, digamos assim, que a barreira de entrada ainda está ali encarável? José, eu acho que tem... separar aqui um pouquinho, né? Eu acho que tem sim a gente está vivendo um momento com muitas empresas, mas o biológico, ele é algo bastante sério, né? No sentido de você consegue, né, nos últimos anos, aumentou a escala, baixou o custo. A tecnologia evoluiu, aumentou a eficiência. Então, hoje, é uma escolha encontrar ou buscar, acessar uma tecnologia que está lá, tem respaldo, você vai ter o profissional ali, você vai ter o dado ali, você pode adotar e confiar, e tem quase que uma aposta, né, em coisas que estão vindo. Claro que vai surgir gente boa no meio do caminho, com certeza, né? Mas eu acho que hoje já teve um despontamento.
Você pega o mercado de biológico, você pegar as acho. 5 maiores, elas são mais de 40% do mercado. Então, como eu comentei, né, só o que a gente investe em pesquisa e inovação é mais do que o faturamento da 6ª, da 7ª, da 8ª colocada no ranking, né? Então, eu acho que o produtor ele vai cada vez mais ver isso, né? Que ele pode acessar tecnologias que têm um custo bastante atrativo, com uma eficiência muito boa, se ele escolher os parceiros certos, né? E cabe a nós, indústria, também ter uma equipe capacitada para, de fato, mostrar isso para o cliente, estar próximo do cliente, inovar sempre para que ele veja essa inovação chegando. Então, eu acho que tem esse caminho essa rota de 2 mãos aqui, né? Que, de um lado, é o cliente estar atento a isso, escolher os bons parceiros, e, ao mesmo tempo, a indústria ela precisa também levar a barra, né? Para atender bem. Do nosso lado, inovação, suporte, presença. Então, a gente precisa também fazer o nosso lado aqui. Isso aí. Você falou muito aqui de inovação, até eu tinha uma pergunta exatamente nessa linha de inovação, né? Na sua visão, o que você acha que para os próximos anos você pode entrar com dígito, pode entrar com a parte de totalmente só de biológico? O que nós vamos ter de impacto para os próximos anos nessa linha de inovação? Porque eu vejo assim, empresas do agro grandes hoje falando que em 2030 vai utilizar só biológico. Eu acho que para algumas culturas talvez seja viável, mas, por exemplo, algodão meu modo de pensar, o próprio bicudo não é tão fácil isso aí. Mas quais são os níveis tecnológicos que nós vamos ter na sua visão? Aí não fica, eu falo no agro de um modo geral. O que o Jonas enxerga como profissional? Eu falo de mão de obra, eu falo de pesquisa, eu falo de biológicos, eu falo de automação, robótica. Hoje eu comentei bastante robótica. O que você enxerga de impacto para a agricultura nos próximos anos aí? Caçeta, muito boa pergunta, né? Vou começar pelo biológico, que está mais no meu dia a dia, né? Para o biológico, de fato, a gente acredita que em 2034, então daqui 9 anos, 9 anos, o biológico ele vai estar ali entre 50, 51, 55, enfim, a gente acredita que ele vai ser a maior parte do manejo mesmo. Tá? Perfeito. A gente trabalha para isso. Com o que tem de tecnologia hoje, não dá. Mas o que está vindo, a gente acredita sim que a gente vai conseguir ter 30, 40, 50, 51% do manejo biológico. Perfeito. Vai ter que combinar com várias outras tecnologias. Vai ter que ter evoluído as nossas tecnologias. Mas a gente acredita mesmo nisso, está trabalhando para isso. Quando a gente olha ainda no biológico, eu acho que tem nos próximos anos uma revolução vindo dos metabólitos, uma revolução vindo da edição gênica. Perfeito. A gente está trabalhando bastante nessa linha de edição. A própria linha de RNAi, com os ajustes que estão começando a vir de forma mais contundente em formulação, etc., também pode vir bem importante. Então, tem essas tecnologias de novas gerações de biológico que estão vindo e vão ser bem importantes. Eu acho que quando a gente olha ainda, agora derivando do biológico e indo para a próxima, que é a genética, em algum momento a gente vai ter que olhar essa parte da genética com o biológico mais próximo. Materiais respondem de forma diferente. Então, a gente já vê isso em material de soja, de milho, de algodão. A gente está tentando acessar os materiais que estão antes do lançamento para já calibrar como é que o biológico interage com os materiais. Então, a genética ela vai precisar considerar também o biológico, porque tem diferença de resposta. Perfeito. Então, isso vai acontecer. Tem um caso, Caçuia, a gente, num dos nossos produtos, que é um metabólito, a gente mapeou tudo, os genes, o processo, etc. A gente está, por exemplo, buscando uma empresa de genética, né, que queira fazer um evento de transformação usando esse gene que a gente identificou. Diferente de BT. Então, olha a oportunidade aí. Porque o BT foi isso, né? Um gene de bactéria inserido nos materiais com tolerância, né? Uma resistência à lagarta. Por que não usar um outro que a gente já identificou e trazer para os materiais, né? Então, eu acho que essa relação biológico-genética vai vir muito forte. Seja com edição, seja com transgenia, seja com edição, seja com seleção de materiais junto com bioinsumos. Quando a gente fala de
digital, tecnologias de aplicação e automação, vai na mesma linha. Então, mas aí eu acho que a gente está inserido dentro do agro como um todo, né? A gente precisa ter aumento de produtividade, não só sacos, arrobas por hectare, mas produtividade do trabalho mesmo, né? Hora homem por hectare. Então, isso vem com tamanho de máquina, vem com toda a parte de automação mesmo de maquinário. Então, eu acredito bastante, por exemplo, no que vai acontecer cada vez mais, essas salas de automação, né, que tem lá os equipamentos, eles estão indo. E por que não também ter a parte de biologia de solo acoplada a isso? Um exemplo, o bioherbicida que a gente acabou de falar. Por enquanto, ele vai ser um bioherbicida de catação. Por que não acoplar numa barra dessas barras que faz a leitura da erva e aplica específico? Uhum. Uma oportunidade. Hoje a gente não teria um produto com custo para fazer em área total. Mas para colocar numa barra que vai pulverizar local, o produto já encaixa. Perfeito. Então, a tecnologia de aplicação com precisão vai ajudar também o biológico a entrar em segmentos novos. Por exemplo, a gente tem o agrobiota, que a gente também está ganhando escala e baixando o custo. Vai chegar um momento que a gente vai poder fazer um mapeamento de grid, de AP, para biológico. E aí colocar também correções de solo, vamos falar, de forma também mais granular. Então, a agricultura de precisão, tecnologia de aplicação, genética, vai ter que considerar o biológico mais e mais. E quando isso acontecer, vai ajudar, vai ser o ovo e a galinha, né? Vai ser um ciclo virtuoso, né? De cada vez mais o mercado vai acabar adotando, porque o material vai responder melhor, o equipamento vai ajudar o biológico a performar melhor e a agricultura de precisão vai permitir você trazer melhor retorno sobre o investimento para o produtor. Isso é fantástico. Maravilha. Bom, a gente está chegando ao final do episódio, passou super rápido, né? Mais de 1 hora aí de conversa, muito interessante. Com certeza teria muito mais coisa para a gente estar falando, comentando aqui. E a gente está deixando uma última pergunta, Jonas, sobre como melhorar a eficiência produtiva do Brasil, que acho que você já falou muito nessa última fala. Então, se você quiser resumir aí em uma frase, de repente, e depois pedir para você também uma dica, a gente vai pedir também para quem estiver participando aqui, uma dica de livro, de conteúdo que impactou sua vida, que você tem na lembrança aí, que você possa compartilhar também com os nossos agronautas aqui. Muito bom. Eu acho que, se for resumir numa frase, é investir no conhecimento por hectare, né? Então, seja de bioinsumos, seja de tecnologia de precisão, seja de genética. Então, investir nessa aplicação de conhecimento que passa por pessoas, por profissionais de ponta. Então, seria esse recado, né? E contem aí com a Biotrop, com os profissionais da Biotrop, com os parceiros que a gente tem para contribuir nessa jornada. E com relação ao livro, o que mais me vem à mente, e talvez tenha muito a ver com o meu momento também de vida, é o Monge Executivo, que trata lá do líder servidor e tudo mais. Muito e eu bom. também cresci no Mosteiro Beneditino, então é um livro que me vem à mente agora, assim, que foi muito legal para mim e me ajudou num momento específico também. Jonas, eu queria agradecer imensamente. Estou tendo o prazer de te conhecer pessoalmente agora. Eu tinha ouvido falar bastante de você. E dizer que a agricultura precisa não só pessoas como o Zen, que para mim é uma lenda, é um grande amigo e que fez história e continuou fazendo história no agro. Mas nós precisamos de jovens que têm a visão exatamente como você parece que tem. Parece que tem. Que com certeza vai continuar com essa visão para que consiga ser essa carreira sua de presidente, CEO, seja muito longeva e que traga cada vez mais para o agro brasileiro, e agora que você tem a missão até internacional, traga para a agricultura mundial cada vez mais, que nós estamos precisando alimentar cada vez mais pessoas. E de maneira sustentável. Eu acho que esse é o grande papel do grande líder, das pessoas que esperam de grandes empresas igual a Biotrop. Caçuia, eu que agradeço, né, pessoalmente e também como Biotrop, ter essa oportunidade é muito valioso. Eu também estou tendo aqui o privilégio de te conhecer pessoalmente, uma lenda do agronegócio. Então, realmente obrigado e pode contar aí que eu vou trabalhar e me dedicar e
e aprender aí para construir um agro mais sustentável e, junto com a Biotrop, transformar o agro, que é o nosso propósito. Show! E para nós aqui do Movimento Cultive Futuro, é uma honra. Então, em nome do movimento, te agradeço também a oportunidade, Jonas, dessa conversa incrível que a gente teve aqui. E o Zen está mais do que intimado, né? Para estar nessa cadeira aí para a gente conversar. Depois a gente falou tanto dele. Tá intimado, viu? Já pode marcar a data. E você aí, agronauta, o que você achou dessa conversa? Você já conhecia a história da Biotrop? Procura também nas redes sociais, né? Vocês estão presentes com certeza nas principais redes sociais lá, @Biotrop. E nós aqui também, procure nossas redes sociais, @CultiveFuturo com K, tá? E deixe seus comentários abaixo do vídeo se você gostou, se ficou alguma dúvida, a gente manda aqui pro pessoal. Participe mais exclusivamente ainda aqui do CultiveCast através da plataforma Cultive Academy. A inscrição é gratuita para você acompanhar o conteúdo aqui do CultiveCast e lá você vai ter prioridade na resposta das perguntas, tá bom? Então não deixe de conferir, o link também tá aqui embaixo do vídeo. Muito obrigada, vocês que estão aqui e você que está aí do outro lado pela audiência e até o próximo episódio. Tchau! Um grande abraço. Tchau, tchau.